Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Desenvolva. Hoje, no mês de outubro, vamos falar sobre o tema Liderança para Todos, potencializando resultados coletivos. Eu sou a Renata Gomes, faço parte do time de treinamento e desenvolvimento. Vou fazer minha autodescrição para que todo mundo tenha acesso à minha imagem. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros e lisos, numa altura mediana, olhos castanhos, e estou utilizando uma blusa de manga comprida na cor preta, o crachá aqui do Grupo Amil e o fundo do nosso programa, do nosso Desenvolva. Junto comigo estará a Bianca, que daqui a pouco irá se apresentar, a Daiane, nossa intérprete de Libras, que já está conosco também em vários outros encontros. E junto nós temos também toda uma equipe envolvida por trás, nos bastidores. Então a gente conta com a contribuição da Simone Manente, da Bianca, a minha, né, a Natália Barreto e a Natália Barbosa. Então todo esse time aqui que faz esses encontros acontecer. Como que será o nosso encontro de hoje, seguindo já uma tradição? Nosso encontro ele terá uma duração de até 1 hora. Hoje, nosso tema será sobre liderança, como que a gente lidera, mesmo não tendo um cargo de liderança. Então, a gente vai ampliar a nossa visão, além do cargo, sobre o tema de liderar. E como que vocês podem participar do encontro? Bom, a gente viu aqui na vinheta as fotos do Tono Desenvolva, então já espero a foto de todos vocês, colocando aqui vocês assistindo o Desenvolva, enviando para a hashtag Tono Desenvolva, para aparecer na próxima vinheta do próximo mês. Então, a gente pede, além dessa interação, outras. Então, toda vez que a gente fizer uma pergunta, que a gente fizer uma interação com vocês, participem. Isso faz total diferença no nosso encontro. E já até para já aquecer, já vou pedir interação, já contem aqui para a gente aonde vocês estão, da onde vocês estão falando. Eu e a Bianca estamos aqui no Morumbi, mas quero saber de vocês também. Lembrando que esse encontro ele está sendo gravado e depois ele ficará disponível na nossa aprendizagem virtual, na plataforma de aprendizagem virtual, assim como os encontros anteriores. E também o Desenvolva ele vai para o YouTube e para o Spotify. Eu acho muito bacana porque aí abre a possibilidade de outras pessoas assistirem também esses temas que a gente aborda aqui internamente sobre temáticas importantes no nosso Desenvolva. Então, a gente acaba ampliando aí para o YouTube e para o Spotify também. Compartilhei no chat o link para vocês registrarem a presença. Também está disponível o registro da presença através do QR Code que está sendo projetado na tela. E aqui eu já estou vendo que algumas pessoas já aqueceram, né? Além daquele bom dia caloroso, a gente já tem alguns comentários que estão no Morumbi, Curitiba, Morumbi, Santo André, região do Rio, pessoal do Vista Guanabara. Já recebemos aqui uma fotinho, vou até colocar um coração aqui. Muito bacana aqui. Morumbi, Brasília, Curitiba, Santos, Jundiaí, Vista Guanabara, Morumbi, pessoal lá do Luz Vila Mariana, Morumbi, pessoal do time de retenção. Estamos, então, em vários locais, muito bom. Todo mundo está aqui reunido em mais um encontro do nosso Desenvolva. Muito bom, Rê. Fico feliz em saber que temos pessoas de unidades administrativas, unidades assistenciais, várias cidades. Bem legal, pessoal. Continuem mandando aí no nosso chat. Enquanto isso, eu vou me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bianca, faço parte do time de treinamento e desenvolvimento aqui do Grupo Amil. Vou fazer minha autodescrição para todos terem acesso à minha imagem. Então, sou uma mulher branca, de olhos castanhos escuros, cabelos castanhos, longos e lisos. Estou usando uma blusa marrom, o crachá do Grupo Amil e o fundo com o nosso logo do Desenvolva. Então, vou aproveitar aqui esse momento que vocês estão aquecendo o nosso chat e já vou iniciar o nosso tema de liderança. Então, como a Rê disse, a gente vai falar sobre a liderança de uma forma diferente hoje, para além do cargo, para além do título. Então, eu quero saber,
que vocês lideram no dia a dia de vocês? Então, coloquem aí no chat para a gente saber algo que vocês lideram aí na sua rotina. E eu quero saber de você também, Rê. Olha, enquanto você perguntava, né, comecei aqui a pensar, né, o que que eu lidero no meu dia a dia, né? Hoje eu não tenho um cargo de liderança, mas tem algumas coisas que a gente acaba liderando. São projetos que a gente faz parte. Então, acho que a gente tem que ter essa proatividade, essa iniciativa de ter uma organização sobre essas entregas, sobre as nossas entregas, quando a gente olha para o nosso mundo corporativo, mas eu também acredito que eu exerço esse cargo de liderança na minha vida pessoal também. Então, quando eu lidero aquela rotina da minha casa, quando eu penso naquele cardápio da semana, e aí eu já penso qual que é a compra que eu tenho que fazer, a gente começa a fazer essa liderança nas nossas atividades. E tem uma coisa que eu adoro liderar quando chega o meu período de férias, que é a viagem. Então, escolher o destino, o hotel, o roteiro, os pontos turísticos que eu quero visitar, né? Então, fazer toda aquela liderança de como que será esse momento da viagem. É um momento que eu adoro exercer o cargo de liderança. E aqui, o pessoal também já começaram a colocar alguns pontos de liderança. Eu lidero a mim mesma, meu filho, esposo, administro meu lar. A Edivânia que comentou. A Adriana falou, né, no trabalho, rotinas como projeto e atividades na vida pessoal, a maternidade e a casa. A Cintia, meu tempo, minhas tarefas, é verdade, né? Como que é importante a gente liderar o nosso tempo. A Karina, minha vida pessoal e a do lar. A Jane colocou liderança da oftalmologia, financeiro, contas a pagar e a receber. Então, toda essa rotina que ela faz. A Ellen, filhos, a educação, atividades diárias. Aqui também, né, minhas atividades diárias, como treinamento, Jefferson que comentou. A Aline também falou sobre a rotina, o ambiente, os filhos. Olha que interessante que ela trouxe ali as minhas emoções e reações. Então, olha como que é importante a gente também liderar as nossas emoções, o nosso equilíbrio emocional, realizar nossa autogestão, também é uma forma da gente exercer a liderança. E aqui o pessoal está colocando casa, liderar também a vida profissional, pessoal e trabalho voluntário. Os filhos apareceram bastante, né? Como que a gente lidera aqui também a maternidade, a educação, a rotina dos filhos. O Paulo falou que lidera os indicadores de desempenho. A Andrea lidera a equipe de jovem aprendiz. Clientes que atende filhos. A Juliette também adora liderar uma viagem também. A Natália colocou lidera a minha carreira. Muito bom. Tô gostando pelo caminho que a gente está indo, pessoal. É isso mesmo, O tá? Maurício colocou aqui que lidera também o Dog, o Edgar. Eu também lidero a minha. A minha é a Nina. Aqui também o pessoal mistura, né? A rotina de trabalho, de casa. Então, olha como que a gente exerce a liderança, né, em várias frentes da nossa vida. Isso mesmo. Então, é bem nessa linha do que a gente está pensando aqui. A gente pensa muitas vezes em liderança como um cargo, como uma hierarquia, um crachá. Mas a gente tem que pensar além disso. Então, a gente traz aqui primeiro para a nossa vida pessoal, como, por exemplo, a gente lidera a nossa vida mesmo. Então, a nossa saúde, a gente administra muitas coisas ali da nossa saúde. Estamos em um mês de outubro rosa, né? Então, quanto a gente precisa parar, liderar a nossa rotina para conseguir se cuidar, a nossa casa, então, como muitos de vocês falaram, a Rê citou ali o cardápio, né? Organiza ali a rotina com os filhos, as finanças também, algo que é bem difícil da gente liderar, mas a gente precisa organizar essas finanças. A nossa vida saudável, então, numa vida corrida, como que a gente faz para ter tempo ali para ir para academia, equilibrar essa vida pessoal e essa vida profissional, tudo isso é liderar. Então, os estudos, que eu sei que muita gente aqui também faz graduação, pós, até cursos livres, a gente lidera esse estudo. Botei até aqui uma foto de lazer
para exemplificar o quanto também a gente lidera a viagem. Às vezes um grupo de amigos, né? A gente precisa falar, pessoal, vamos se encontrar, alguém tem que tomar a frente aí disso, porque senão fica tudo, vamos marcar, e nunca marca. Então, a gente lidera muitas coisas aqui na nossa vida pessoal também. E quando a gente traz isso aqui um pouco para a nossa rotina de trabalho, para o nosso ambiente de trabalho. Então, vamos ampliar esse olhar do que é ser o líder. A gente pensa muito, eu sei que todo mundo, né, quando a gente fala liderança, a primeira coisa que vem à nossa cabeça costuma ser esse cargo, esse crachá com hierarquia. Mas vai muito além. Então, quando a gente fala também no nosso ambiente de trabalho, a gente pensa na capacidade ali que uma pessoa tem de inspirar, orientar e motivar as pessoas, independente dessa posição hierárquica que ela está. Então, gerar um impacto sem estar formalmente à frente de um time. Eu acho que aqui no nosso Desenvolva a gente vai ter pessoas que têm, sim, né, um cargo de liderança, uma hierarquia abaixo, mas a gente também vai ter pessoas, por exemplo, como eu e a Rê, que a gente não tem uma hierarquia, uma posição ali de liderança, mas ainda assim a gente é liderança. Então, vamos ampliar esse nosso olhar aqui para a nossa vida de trabalho, além da hierarquia. Quando a gente fala um pouquinho de indicadores, né? A força de um trabalho em equipe. Então, quando a gente fala sobre essa liderança, a gente está trazendo o quanto você lidera pessoas, projetos, lidera a sua rotina em conjunto. Então, uma das palavras aí que a gente associa à liderança é o trabalho em equipe. Então, quando a gente traz alguns indicadores de grandes empresas, 72% das empresas multinacionais consideram que o trabalho em equipe, a colaboração e a cooperação são as competências mais desejadas e valorizadas no mercado de trabalho. Então, quando a gente tem essas empresas com trabalho em equipe, colaboração e cooperação que estão diretamente ligados a tudo isso que a gente vem falando de liderar, a gente tem uma empresa com mais de 22% na lucratividade, então a gente amplia, né, mais 22% nessa lucratividade em comparação às concorrências, mais 10% ali no nosso indicador das avaliações de cliente e mais 20% nas vendas. Então, quando as pessoas se sentem ali pertencentes, o quanto a gente consegue também mexer nesse indicador. Então, a gente inspira pelo comportamento e o resultado vem junto. Então, a gente consegue mensurar tudo isso. Para a linha aqui da liderança completa, né? Então a gente está pensando nessa técnica. Então imagina que uma pessoa ela tem um técnico muito bem feito, ela tem esse conhecimento ali de tudo da área dela. Então vamos supor aqui nossa área de treinamento. Um exemplo, a Rê é uma pessoa que ela tem um técnico maravilhoso, ela conhece tudo de técnicas de facilitação, de fazer uma curadoria de conteúdo, mas vamos supor que eu, por exemplo, não tenho um bom relacionamento. Então, a gente junta aqui o completo, né? O relacionamento com o técnico. Então, se a pessoa ela tem o maravilhoso do técnico, mas não tem um bom relacionamento, alguma coisa vai faltar. Então, o que a gente tem a liderança completa? O bom relacionamento. Então, eu sei ouvir as pessoas, eu sei me posicionar, eu tenho uma comunicação bacana, eu procuro outras pessoas como referência. Então, eu vou tendo essas conexões humanas junto com o meu lado técnico de saber tudo aquilo ali da minha descrição de cargo. E assim a gente consegue uma liderança completa. E é muito interessante quando você traz, né, nessa equação aqui da liderança completa a questão do relacionamento. Porque o técnico é importante, ele é fundamental, mas o relacionamento, o comportamento é o que vai diferenciar a nossa postura, as relações que a gente forma dentro da empresa. Se a gente pensar até em cargos, agora falando, né, um exemplo de cargo de liderança, até para a gente se inspirar, quando a gente pensa em cargos mais altos de liderança, claro que aquela pessoa tem o técnico bem desenvolvido, mas a execução técnica já não faz parte da sua rotina. O que, né, a maior parte da sua agenda é voltado para as relações, para uma boa comunicação, para reuniões estratégicas. Então, olha como que é importante
a gente sempre relacionar o técnico, que é fundamental, mas ter boas relações para esse sucesso de uma liderança completa. Eu trouxe um exemplo de cargo de liderança, mas só para a gente se inspirar. A gente consegue reproduzir isso em outras áreas, como a gente mencionou aqui também. Muito bom, Rê. E o quanto a gente vê também, às vezes, uma pessoa que tem um cargo de liderança, mas não inspira ninguém, não é referência, pode ser muito por esse relacionamento que ela não tem tão bem desenvolvido. E o quanto também tem uma pessoa que não tem nenhum cargo de liderança, mas é super referência, as pessoas procuram, né? Porque ela ouve, as pessoas seguem ali o que ela fala. Então, acho que tem um pouco a ver com isso. O quanto esse relacionamento é muito importante. E até quando a gente olha para o mercado de trabalho, né, a gente contrata muito ali pelo técnico e demite muitas vezes pelo comportamental. Então, por isso que a gente precisa juntar ambas as frentes ali para ter essa liderança do nosso cargo completo. E aí, agora que a gente aqueceu um pouquinho já no tema, já trouxemos para um viés ali de não ser um cargo de liderança para poder ser um líder, eu quero saber de vocês. Então, bora lá, pessoal. Quais características que vocês consideram ali essenciais para exercer essa liderança? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, aqui na rotina de vocês. E eu quero saber de você também, Rê. Olha, pensando em algumas características, alguns comportamentos, eu acredito que a iniciativa, você tomar a iniciativa é uma das características. Ter uma boa escutativa, como a gente falou muito de relacionamento, acho que você demonstrar um interesse genuíno pelo outro é uma forma da gente exercer a liderança, ter bons relacionamentos, né? Como a gente falou. E aqui o pessoal também está colocando. O Gerson falou ouvir, a Karina empatia, aquela empatia e resiliência, a Rafaela inteligência emocional, e Rafaela eu concordo, porque quando a gente fala, né, das relações, do comportamento, a inteligência emocional faz parte disso. Aquela trouxe, né, a humanização, a Carolina saber ouvir, a Marta coerência entre a teoria e a prática. Perdi um pouquinho o comentário. A Edivânia ser solícito, ter empatia, a capacidade de decisões, né? Acho que essa tomada de iniciativa, como a gente conseguir olhar como um todo as consequências, isso nos ajuda nessa tomada de decisões. A Fabiana trouxe o acolhimento, uma escutativa, a Beatriz trouxe empatia, saber ouvir, influenciar e motivar. A Flávia, empatia, decisões, organização. A Nina, o exemplo. A Priscila, a proatividade. Então, tem muitas questões aqui, né? Muitas características, como uma boa comunicação, saber servir, né? A questão da gente saber aqui, né? Um bom julgamento, o equilíbrio emocional, a capacidade de inspirar, a imparcialidade, o acolhimento, o cuidado, que vem aí de encontro com a nossa missão. Então, todo mundo aqui pratica, né, o cuidar no dia a dia. A Gláucia, né, paciência, resiliência. A Mônica trouxe o bom senso. Assumir responsabilidades, completou a Aparecida. E o Kleber, companheirismo, convivência em harmonia e um respeito mútuo. Muito bom, pessoal. Acho que tudo isso que vocês trouxeram para a gente, dessas características, vão fortalecendo uma cultura ali de segurança, de confiança no ambiente em que a gente vive, seja aqui no mundo corporativo, então, em alguma coisa na nosso escopo de trabalho, ou na nossa vida pessoal também, com a nossa família. Acho que são características muito marcantes, realmente, para a gente exercer essa liderança. E aqui ela até fala, não precisa ser uma pessoa perfeita, mas saber respeitar a todos, lidar bem com conflitos entre equipes, pessoas, ensinar e desenvolver, e além, né, de tudo isso que o pessoal acima já mencionou. Muito bom. Realmente, a gente não vai ser perfeito. Isso realmente não conseguimos, né? Mas eu acho que tendo essa boa intenção, procurando ali ser proativo, respeitando o outro, a gente já tem um grande caminho andado. Aqui a gente vai trazer alguns pilares desse perfil de liderança que muitos aí vocês já citaram. Então, a gente está bem alinhado, estou adorando que vocês estão aquecidíssimos nesse tema.
Aqui a gente vai trazer alguns dos pilares, né, que a gente entende como necessários ali para esse perfil de liderança, mas com certeza vocês já trouxeram mais e podem ir colocando mais aí também do que vocês forem tendo de insights conforme a gente for falando. Então, a gente vai começar pela comunicação clara e assertiva. Eu acho que a base do bom relacionamento humano é a comunicação. Então, como que a gente consegue expressar essas ideias ali de uma forma objetiva, respeitando ali o outro, respeitando essa conversa, é, conseguindo ser clara no que a gente fala mesmo no nosso ambiente de trabalho. Então, até, por exemplo, para você liderar um projeto, você precisa ter uma comunicação clara com muitas áreas quando a gente está falando de um projeto. Então, como que você consegue ser assertivo nisso? Então, quem se comunica bem é visto ali como confiável, é uma referência no time, então as pessoas vão te procurar quando você tem essa comunicação clara. Outro pilar é o autoconhecimento. Então, a gente primeiro precisa cuidar de si, conhecer a nós mesmos, para entender qual que é o ponto ali de partida para as nossas ações e decisões, porque a gente toma uma decisão muito de acordo com o que a gente vai tendo ao longo da nossa vida de aprendizado, das nossas atitudes. Então, tudo isso impacta diretamente o ambiente ao nosso redor. Aqui no Grupo Amil, a gente tem uma ferramenta do modelo de competências, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e a gente tem uma planilha para vocês fazerem um autoconhecimento ali de vocês. Então, vocês conseguem olhar quais são as competências que vocês vão elencar como competências bem desenvolvidas, competências que vocês estão em desenvolvimento e outras que vocês têm para desenvolver. É claro que a gente não vai ter alguém 100% bem desenvolvido em tudo, e às vezes a gente também precisa entender para o nosso escopo de trabalho, para aquele momento do ano, para as minhas entregas, o que faz sentido eu desenvolver. Então, convido vocês a depois entrarem na página do modelo de competências no Conecta e dar uma olhada nessa planilha para vocês fazerem essa autoavaliação ali. Então, esse autoconhecimento, ele permeia por coisas dessa forma também, então, por exemplo, o modelo de competência, esses comportamentos, mas permeia também um pouco pelo que vocês falaram aqui da inteligência emocional. Então, às vezes eu sei que eu estou passando por uma questão na minha vida, será que não vale a pena eu procurar o PAC, procurar ali um psicólogo do plano, né, que a gente tem da nossa operadora? Então, esse autoconhecimento na terapia também, em outros momentos, em feedbacks com a nossa liderança, com os nossos colegas. Então, o autoconhecimento ele vai impactar diretamente ali nessas decisões ao nosso redor. Colaboração genuína. Acho que é um outro pilar também bem bacana, pensando aqui em uma empresa hoje que a gente tem 22 mil pessoas colaboradoras, né? Eu acho que é bom quando a gente pode estar disponível para ajudar os nossos colegas, compartilhar algum conhecimento. Então, eu tenho certeza aqui que cada um tem um conhecimento que vai ser maravilhoso se compartilhar com um colega. A gente sempre tem, né? Alguém referência no time. Ah, essa pessoa, eu sei que ele é bom dos indicadores. Essa pessoa é boa para fazer uma apresentação. Esse aqui é bom em português. Então, quando a gente junta todos esses conhecimentos e a gente compartilha com os colegas, a gente constrói um resultado coletivo. Então, como eu sempre falo, né, ninguém ganha nada sozinho. Então, essa colaboração genuína de influenciar as outras pessoas com o que você sabe fazer de melhor, ensinar, ajudar, isso vai muito além da hierarquia. Então, eu posso ter, por exemplo, um jovem aprendiz que sabe algo muito bem e ele pode ensinar para a liderança dele. E nesse ponto, né, a gente teve que você trouxe, né, de um jovem aprendiz ensinar liderança. A gente teve em um dos desenvolvas anteriores falando sobre as gerações, o quanto as novas gerações podem ter um conhecimento que as gerações mais antigas ainda não têm e vice-versa também. Então, a gente, independente do cargo, tendo essa troca, é uma forma da gente aprender, é uma forma da gente compartilhar o conhecimento e todo mundo crescer junto. Muito bom. E mostra essa liderança, né? Porque você consegue ali aumentar essa sua influência e fortalecer muito uma rede interna ali de conexões humanas. Postura ética, acho que quando a gente fala principalmente de saúde, a gente tem que ser muito ético. Então, o quanto as suas atitudes refletem ali os seus valores pessoais, mas também os valores da empresa. E eu acho muito bacana que agora, com essa nossa nova cultura, né,
os valores da empresa vão muito de encontro com valores pessoais. Então, isso é manter essa postura ética. Então, tomar a decisão X e não a Y em cima dos meus valores, junto ao valor da empresa, é ser ético. E um dos pilares aqui também, quando a gente fala de postura ética, né, é o nosso marketing pessoal. Então, quando a gente toma essas atitudes éticas, que a gente vai demonstrando que pode contar com a gente, que a gente vai criando essa rede de confiança, a gente fortalece esse marketing pessoal também, que contribui diretamente para a nossa liderança. O aprendizado contínuo, então, hoje a gente tem aqui 193 pontos conectados agora, todos vocês estão colaborando aqui para o aprendizado de vocês. Então, vocês tiveram a iniciativa, vocês foram líderes da carreira de vocês, ali, do desenvolvimento de vocês, e resolveram tirar uma hora do dia para vir no Desenvolva. Então, isso é muito bacana, porque eu falo que às vezes a gente precisa priorizar alguns temas na nossa vida, e o desenvolvimento é um deles. Então, buscar sempre uma capacitação constante, e o que a gente aprende, compartilhar também com os nossos colegas. Então, fui em um evento, vi uma palestra, será que eu não posso levar para a reunião de time depois? O aprendizado aqui, ele não necessariamente precisa ser aquele aprendizado formal que a gente fala de pós-graduação, graduação, MBA, mestrado, né? Isso é um aprendizado, sim, muito bacana, mas o quanto existem outras formas também da gente seguir com esse aprendizado, inclusive aqui dentro da companhia a gente tem recursos para isso, então o nosso aprendizagem virtual, o Desenvolva aqui que vocês estão conosco, até as reuniões ali abertas dos grupos de diálogo, super fortalecem esse aprendizado. Então, a gente tem que estar preparado para o futuro, porque o mundo tem mudado muito rápido. Então, a gente estar em constante aprendizado ali, o pessoal da assistência, né? O pessoal fala, uma época lava a mão, lava o pulso, não lava o pulso, então sempre vai tendo atualizações dos estudos, então é muito bom a gente procurar esse aprendizado contínuo. Proatividade. Ele ficou como último ponto aqui, mas não menos importante, muito pelo contrário, muito importante. Então, a gente antecipa os problemas, propõe as soluções e mostra essa iniciativa. Então, terminei ali algo que eu tinha para fazer no meu dia. Será que eu não posso ir perguntar para minha liderança, falar, tem como eu ajudar em mais alguma coisa? Ou perguntar para um colega. Então, ir atrás também das coisas. A gente não espera ser chamado, a gente se coloca à disposição, sempre mostrando que a gente quer estar ali disposto a ajudar. Então, aqui a gente traz alguns pilares de perfil de liderança, mas tenho certeza que vocês têm mais aí para contribuir também. Liderar é feito aqui no Grupo Amil. Então, a gente citou coisas de mercado, coisas que são comuns para todas as empresas, mas como que isso acontece aqui dentro do Grupo Amil? O liderar vai de encontro ao nosso modelo de competências. Então, temos aqui, para quem ainda não conhece, mas eu acredito que a maioria já conhece, né? Até nossos Desenvolva Lovers aqui, a gente sempre fala de modelo de competências, mas temos uma página lá no Conecta bem detalhada sobre isso, em que a gente trabalha com 4 domínios: cuidar de si, cuidar das pessoas, cuidar dos resultados e cuidar do futuro. Então, o liderar, ele permeia cada um desses domínios e dentro das competências que a gente tem dentro desses domínios também, e vocês vão entender um pouquinho como. A gente vai falar sobre cada um deles. E um ponto, Bia, quando você trouxe a questão do autoconhecimento, que você até, como uma dica de desenvolvimento, né, de utilizar a nossa planilha do Excel, é com base nessas competências que a gente acredita que são comportamentos esperados aqui dentro, onde que a gente vai se desenvolver. E tudo que você falou dos valores, como os valores vão de encontro com os nossos valores pessoais, a gente desenvolvendo também essas competências no nosso dia a dia, aqui dentro como Grupo Amil, no nosso desenvolvimento, com certeza também reflete na nossa vida pessoal. A gente tem um ganho também na nossa vida pessoal. Com certeza, Rê, concordo. É muito difícil a gente separar, né, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Então, eu acho que quando a gente tem algo bem desenvolvido em um desses lados, também vai para o outro.
Essa é a carinha do nosso modelo de competências. Depois convido vocês a darem mais uma olhada, porque cada um dos comportamentos aqui, cada um dos domínios, tem um comportamento observável ali. Porque, por exemplo, o que é senso de urgência para mim pode ser diferente de senso de urgência para a Rê. Mas a gente tem a descrição ali do que é para agrupamento. E aí agora eu quero a interação de vocês de novo. Então, bora lá aquecer esse chat. A gente vem falando aqui desses perfis de liderança, além do cargo, dessas ferramentas que a gente usa, mas eu quero saber, olhando aqui o nosso domínio, cuidar de si, nós temos 4 competências. Qual vocês acham que vai mais de encontro a tudo que a gente está falando até agora? Claro que todas as competências vão ter um ponto para a liderança. Então, por exemplo, a autogestão, a gente vai conseguir liderar a nossa própria carreira, liderar o nosso tempo, como vocês mesmos falaram. Cada um vai ter algo para a gente falar sobre liderança, mas qual vocês acham que é mais forte quando falamos do cuidar de si aqui para a liderança? Olha, a Mauri até já colocou aqui, e de fato, eu acho que esse domínio, cuidar de si, tem uma que se destaca entre todas, né? Além de todas, como o Paulo colocou, mas a Mauri, a Mônica, o Fernando, a Isabela estão falando aqui que é o protagonismo. A, a Ana Paula falou a mentalidade de crescimento, a outra Ana falou sobre o protagonismo está em alta aqui, protagonismo, o Jefferson falou da autogestão, a Andréia destacou resiliência e versatilidade, assim como a Natália. A Keila falou sobre a autogestão, que já falamos também um pouco, né, dessa importância. Isso, o pessoal está aqui colocando um monte de comentários. A Tatiana falou resiliência e versatilidade, o Marcos autogestão, assim como o Jonas, a Ivanilda resiliência, a Fabiana também, resiliência, a Priscila também destacou, a Valéria autogestão, a Eneida resiliência, está bem dividido aqui, começou o protagonismo ganhando, mas o pessoal consegue, de fato, encontrar a liderança em todas as competências. E vocês estão certos, pessoal. Realmente a gente tem a liderança em todos aqui, mas a gente escolheu um que se destaca um pouco mais, até porque a gente tem somente 1 hora com vocês, mas dá para a gente entrar no detalhe de cada um. Então, estou adorando os insights de vocês. Mas a gente escolheu o protagonismo como o primeiro aqui para a gente falar sobre cuidar de si. Então, protagonismo, ele é muito marcante mesmo quando a gente fala em uma pessoa ser líder. Então, ser líder de muitas coisas, a gente precisa ser protagonista. Vamos trazer um pouco de exemplo aqui para ficar algo mais palpável para vocês? Então, por exemplo, um colaborador ele percebe sinais de cansaço e ansiedade e decide ajustar sua rotina, fazendo pausas regulares, praticando alongamento e utilizando o apoio psicológico oferecido pela empresa. Então, por que será que isso aqui vai ser liderança? Porque quando a gente reconhece as nossas necessidades e age ali com a responsabilidade, a gente demonstra esse protagonismo. Então, a pessoa ela foi protagonista do seu próprio cuidado, da sua própria carreira. Então, ela cuidou de si. E por que esse cuidar de si é ser protagonista? Porque a gente também está tendo um ato de compromisso com o time e com o nosso ambiente de trabalho, com as nossas entregas, porque a gente primeiro precisa olhar para dentro, olhar para nós mesmos, para depois poder cuidar das pessoas, né? Então, nosso modelo de competências, ele até segue essa lógica de primeiro cuidar da gente, para depois cuidar das pessoas, depois do resultado e, consequentemente, do futuro. Exatamente por isso. Então, é você ser líder de si e ser protagonista do seu próprio cuidado. Então, como a gente até citou anteriormente, o Outubro Rosa, e daqui a pouco vem aí Novembro Azul. Então, a gente precisa parar para fazer os nossos preventivos. Viu um sinal ali de cansaço? Utilize os apoios que a gente tem aqui dentro da empresa. E a gente traz até uma ferramenta de apoio aqui para vocês, como o Mindfulness. Então, a atenção plena, que vai ajudando a lidar com esse estresse, promovendo uma autoconsciência. Então, uma prática, gente, de 5 minutos, às vezes até 2, porque é muito difícil a gente fazer isso, né? Então, às vezes no metrô, tô no caminho, para 2 minutos, volta, presta atenção na sua respiração, para fazer essa respiração consciente
e melhorar o nosso foco e a nossa presença. Então, se você começar 1 minuto por dia, vocês vão ver o quanto já muda e a gente vai conseguindo ampliar esses minutos ao longo do tempo. Cuidar de si, ok. Agora eu quero saber o cuidar de pessoas. Então, já que a gente já olhou para si, a gente vai começar a olhar para a liderança ali, cuidando das pessoas. Então, qual o comportamento aqui vocês acham que vai de encontro à liderança? Olha, eu, assim como no anterior, todos, de alguma forma, a gente exerce esse papel de liderança, mas tem um aqui que está se destacando, né? Tem um muito forte aqui. Mas olha, o pessoal está destacando aqui relacionamento e colaboração, que muito porque a gente trouxe na nossa equação da liderança o quanto as relações, o relacionamento ele é importante no nosso dia a dia. Muito O bom. pessoal está falando de relacionamento e colaboração, comunicação eficaz. Tudo que já falamos de uma boa comunicação. A comunicação eficaz envolve uma boa escuta. E, consequentemente, foco no nosso cliente, né? Se a gente está ouvindo bem. E o que a gente fala ali também do foco no cliente interno e externo. Mas olha, o pessoal está entre relacionamento e comunicação. Aqui a gente não podia fugir do liderança e influência, muito porque é o nome aqui do nosso módulo, então a gente traz o liderança para caracterizar isso. Mas com certeza todos aí que vocês estão falando fazem muito sentido e até vai de conta com o que a gente está falando. A gente pegou um só para exemplificar aqui. Então, liderança e influência, um comportamento aqui, uma situação. Colaborador, mesmo sem um cargo de liderança, então um analista, um assistente, ele é referência técnica e comportamental, orienta os colegas, sugere melhoria no processo e inspira a confiança da equipe. Ele tem 100% ali uma atitude de liderança. E por que que isso exercer influência? Porque quando a gente inspira e ajuda os nossos colegas, a gente vai ampliando todo esse cuidado que é a nossa missão, inclusive, e melhora a experiência ali do nosso cliente, do nosso paciente final, porque essa pessoa está exercendo uma liderança do time também, da sua própria carreira, dos processos em que ela faz parte. E isso vai fortalecendo esse sentimento ali de pertencimento na equipe, o que impacta diretamente no indicador que a gente viu lá no começo. Então, inspira essa motivação e vai demonstrando que liderar também é valorizar o outro, né? Então, não só cuidar da gente, mas também cuidar do outro. Então, vamos supor que uma nova admitida no time. Essa pessoa nova admitida, ela vai ter como referência a liderança dela, mas também um outro colaborador, por exemplo, um analista. Então, as próprias pessoas ali do time já procuram essa pessoa que é referência. E aí, o que que a gente traz de metodologia aqui de apoio na parte de cuidar de pessoas? A comunicação não violenta. Eu acho que ela foi muito falada por um tempo, né? Atualmente não tenho visto se falar tanto, mas é muito importante. Para quem não conhece, acho que vale pesquisar um pouquinho sobre essa comunicação não violenta, porque ela promove um ambiente de escuta ativa, de empatia, desse diálogo respeitoso, até, por exemplo, numa situação de erro, né? O diálogo ele sempre é respeitoso. Então, fortalece esse bom relacionamento e, consequentemente, o cuidar das pessoas. Vai estimulando essa expressão genuína, né? Então, cada um podendo ser quem realmente é, tendo sempre a gratidão desses vínculos. E olha que interessante, eu compartilhei aqui no chat nosso modelo, a nossa página no Conecta que fala sobre o modelo de competências. E eu quero destacar que a liderança e a influência ela aparece para todo mundo quando a gente fala do modelo de competência. Então já é algo esperado aqui, independente do cargo. Por isso também o tema de hoje. As pessoas destacaram muito no chat a questão do relacionamento e da comunicação. Mas a gente também entende que a pessoa que é aquela que vai influenciar, que vai ter o apoio em determinados momentos, ela também só tem esse destaque por ter um bom relacionamento, por se comunicar de uma forma eficaz. Então, por mais que a gente divida, um comportamento também vai levando ao outro. Estão diretamente ligados, né? Assim como a gente fala dos nossos valores também da cultura. É.
E quando a gente fala de cuidar dos resultados, a gente tem aqui um outro domínio, que, consequentemente, quando a gente cuida das pessoas, a gente está cuidando do nosso resultado. Então, acho que vocês falaram muito aqui sobre resolução de problema, orientação para excelência, acho que a gente tivemos já alguns tópicos desse domínio aqui. Enquanto o pessoal responde qual competência destacariam, aquela até trouxe, que ela adora cuidar dos recém-admitidos, ainda mais quando são jovens. Então, tem essa questão, né, de ser uma primeira vez, numa oportunidade, que um acolhimento, um dos nossos valores, faz parte desse momento. Então, é bom incluí-los no ambiente, tornando essa transição leve. O Amaury trouxe, né, independente de você ter ou não um cargo de liderança, também de administrar, lidar com os nossos líderes também é uma forma de exercer a liderança. A Ellen falou, quando a gente falou da comunicação não verbal, porque muitas vezes a gente fala, né, do que a gente comunica, daquilo que a gente escuta, mas o não verbal faz parte, com certeza, de uma boa comunicação. Enquanto isso, o pessoal começou a ressaltar, destacar as competências. Então, a Edivane falou sobre resolução de problema, a Aparecida orientação para a excelência, assim como a Aline, a Keila e a Daniela também destacaram orientação para a excelência. A Aline falou, eu gosto da resolução de problemas. E a Mônica, orientação para a excelência. E aí, Bia, qual que você trouxe para a gente? Trouxe disciplina para resultado, mas novamente, né? Todos aqui vão ter o seu papel muito importante. Até se vocês tiverem exemplos, a gente adora, pode colocar aí no chat. Disciplina para resultado, a gente traz um exemplo de um colaborador que ele percebe que os tempos de atendimento estão acima do ideal e propõe uma reunião rápida de alinhamento diário para identificar esses gargalos e ajustar a rotina. Por exemplo, a gente sabe que nas unidades assistenciais tem o famoso huddle. Eu acho que o huddle já representa muito disso, né? Então, entender o que está acontecendo ali no dia, para essa reunião rápida. Então, acho que é muito bacana a gente trazer isso para o nosso dia a dia. E muitas vezes o colaborador que vai tomar a iniciativa de marcar essa reunião não é uma liderança formal, né, na hierarquia. Então, isso mostra o quanto a gente está cuidando dos nossos resultados. Então, buscando a eficiência e a qualidade, mantendo sempre esse nosso foco nas entregas, na experiência do nosso paciente ou cliente. E aqui a gente usa um exemplo não só do nosso paciente ali final, mas também, por exemplo, hoje vocês são os meus clientes, então pensando muito nas áreas que a gente tem internamente como cliente umas das outras. Como uma metodologia aqui para a gente cuidar do resultado, a gente traz o Kanban. Então, o Kanban ele traz uma gestão ágil ali de promover o acompanhamento constante das nossas tarefas, do que a gente precisa priorizar, uma colaboração. Então, a gente faz ali reuniões curtas e rápidas, às vezes não precisa ser aquela reunião longa, né, de horas, mas 10 minutinhos ali para revisar as prioridades do dia, mas também celebrando conquistas e entregas que já foram feitas. Eu sei que muitas áreas fazem isso, né, de diariamente se encontrar 15 minutinhos ali no começo do seu dia para entender o que vai ser de prioridade, até o que aconteceu anteriormente. Muito bom, a maioria até trouxe, que usa bastante o Kanban no dia a dia. Ai, que bom! E quando a gente fala de cuidar do futuro, o que a gente tem aqui? Temos 4 também, mas a gente vai destacar somente um. Vamos ver o que o pessoal fala por aí. Então, entre inovação, gestão de risco, conhecimento do negócio e pensamento sustentável. Olha, o pessoal está falando de gestão de risco, o Marcos falou pensamento sustentável, a Aline, conhecimento do negócio, a Ana, gestão de risco, conhecimento do negócio, inovação, gestão de risco, inovação, a Aparecida trouxe inovação e conhecimento do negócio, a Carolina e a Dani falaram inovação, a Aline, gestão de riscos, o Amaury já pensando em inovação, essencial para a área dele, que é TI, a Andréia, conhecimento do negócio, aquela também conhecimento do negócio. E o nosso negócio é um negócio muito peculiar, né? Então, nós somos negócios assistenciais, operadora. Realmente é muito importante a gente conhecer do negócio, mas a gente trouxe aqui o gestão de risco como um exemplo. Então, por exemplo, um técnico sugere melhorias
no processo de esterilização, que reduzem o desperdício e tornam o trabalho mais eficiente, contribuindo para um ambiente sustentável e inovador. Então, a gente traz um exemplo do gestão de risco, mas que está diretamente, por exemplo, ligado à inovação também, então a todas as outras competências aqui de dentro do cuidar do futuro. Então, por que que esse técnico foi ali um líder, né? Então, ele cuidou do futuro, antecipando uma necessidade e inovando para pensar em soluções que beneficiem todos. E uma gestão de risco, pensando ali no processo de esterilização, tanto em reduzir o desperdício, mas também em garantir a entrega bem feita desse equipamento ali estéreo. Como a outra metodologia, a gente traz aqui o ciclo PDCA, que a gente já falou em um desenvolva, então não sei se vocês lembram, quem não fez, tem a trilha lá no Aprendizagem Virtual, que é o método de melhoria contínua, pensando aqui em estimular a inovação e o aprendizado constante também, para garantir que a gente está identificando os nossos gargalos, então os problemas, registrando o plano, testando e ajustando o processo, até aprendendo ali com o erro que já aconteceu. Pessoal, agora a gente vai trazer algumas ferramentas práticas aqui para auxiliar e aprimorar esse processo de liderança, de tudo que a gente falou desses domínios, e usando esses exemplos aqui que a gente trouxe dos colaboradores que tiveram lideranças bem desenvolvidas, a gente vai trazer algumas ferramentas. Então, começando pela rotação de papéis. Quando a gente fala aqui de uma rotação de papéis, não é necessariamente você mudar de cargo, é você fazer algo dentro da sua rotina mesmo, sem mudar de cargo, sem mudar de equipe, é permitir ali que os colaboradores vão experienciando temporariamente outras funções, pensando em aprimorar o nosso aprendizado. Então, um exemplo para a nossa área aqui. O nosso time é de treinamento e desenvolvimento. Mas não é só a gente que faz treinamento e desenvolvimento também, não. Nós temos um grande colaborador nosso aqui, que são os nossos BPs, os nossos parceiros de negócio, que os BPs também facilitam treinamentos. Então, por exemplo, a integração. Enquanto a gente faz aqui no corporativo, os BPs fazem lá nos hospitais. Então, eles fazem, querendo ou não, essa rotatividade de papéis, exercendo muito essa liderança do cargo deles. Aqui são retrospectivas ágeis. Então, o que a gente traz como retrospectivas ágeis? Encontros curtos, periódicos, para revisar muito o que tem funcionado. Então, criar esse ciclo contínuo do aprendizado, da evolução. Então, vamos supor que 15 minutinhos o time se reúne depois de uma semana intensa ali de atendimento, caótico, depois dos plantões, o time se reúne e fala o que a gente aprendeu, o que a gente vai manter, o que a gente vai mudar para a próxima semana? Então, sempre pensando ali em rever o que aconteceu, porque a gente fica tão corrido na rotina, então de vez em quando é bom parar 15 minutos para rever. Feedback. A gente traz o feedback aqui, não da forma como a maioria de vocês vai associar, mas um feedback de uma troca com qualquer pessoa da equipe. Então, sem ser um líder formal, mas entre nós. Por exemplo, eu vou pedir um feedback para a Rê da minha atuação aqui no Desenvolva Hoje com vocês. Então, a Rê é minha par, mas ela vai também me avaliar. Então, essa troca ali de percepções contínua. Rituais de reconhecimento. Então, a gente precisa fortalecer a cultura positiva aqui e engajar as pessoas, reconhecendo sempre que elas tiverem uma entrega, sempre que elas tiverem uma atitude positiva. Então, é bem legal a gente fortalecer esses rituais aqui de reconhecimento do time. Então, um por um a um, vários termos aqui que a gente usa para isso. Geralmente são conversas de uma pessoa com a sua liderança, mas a gente traz aqui um one-on-one de parceria. Então, para a gente ter conversas ali não hierárquicas entre colegas, então construindo um ambiente de confiança. Então, Rê, eu gostei do que você fez ali na apresentação de ontem. Será que você não consegue me ensinar? E a gente senta e conversa e contribui ali com esses aprendizados. A gente traz a ferramenta aqui de uma delegação compartilhada. Então, a gente divide as nossas responsabilidades de uma forma colaborativa, pensando muito em confiar
nas outras pessoas da equipe, em trazer essa maturidade. Então, por exemplo, numa ausência, né, quando alguém tira férias, é uma delegação compartilhada. Então, fulano vai ficar aqui com o meu escopo. Então, um sendo backup do outro. Então, é muito importante ter essa rotatividade, até pensando na gente desenvolver algumas competências ali para a nossa carreira. Então, aqui a gente traz algumas ferramentas para vocês colocarem em prática, mas tenho certeza que vocês têm mais também, então, se quiserem compartilhar conosco no chat. E a gente traz aqui uma frase que é: a liderança começa quando você decide fazer a diferença, mesmo que ninguém tenha te pedido. Então, um grande resumão em frase aqui do que a gente falou hoje, para resumir o que é esse papel da liderança. E interessante, quando você trouxe as ferramentas, a gente já começa também a identificar comportamentos dentro do nosso modelo de competências que a gente também coloca em prática, exercendo aquelas ferramentas. E aqui ela até trouxe a importância dessa rotatividade, ainda mais em momentos de intercorrência, que ninguém é pego de surpresa, fica todo mundo alinhado. Com certeza. Eu falo que as coisas precisam rodar mesmo na nossa ausência, né? Então, quero me sentir importante, mas o quanto, por exemplo, se você está fora e algo não roda, algum processo seu, quanto a gente precisa ensinar para as outras pessoas também, para as coisas funcionarem na nossa ausência, porque aí a gente vai estar sendo um líder influenciando as outras pessoas. Então, quais atitudes aqui que vocês já praticam hoje, que a gente citou? Quais que vocês querem começar a fazer, a experimentar? E até do que vocês compartilharam entre vocês mesmos no chat também. Então, foi muito produtivo tudo que vocês trouxeram. Tenho certeza que estou saindo aqui com vários insights quando a gente fala de liderança. O que vocês estão levando aí na mochila? Rê, o que você está levando na mochila? Olha, respondendo até a pergunta anterior, eu acredito que vou continuar colocando em prática a escutativa, os bons relacionamentos, mas vou levar aqui na minha mochila para eu desenvolver cada vez mais, que eu vi que é fundamental para essa posição de líder de si mesmo, o protagonismo, a tomada de iniciativa, olhar os riscos, então ter essa orientação, essa disciplina para resultados. Então, é algo que eu vou continuar buscando o meu desenvolvimento. Muito bom. Claro que a gente vai trazer mais dicas aqui para vocês. Então, hoje no nosso Quero Mais Dicas, a gente traz 3 livros: Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Comece pelo Porquê e os 5 Desafios das Equipes, uma história sobre liderança. Então, são livros muito bacanas, até para a gente pensar na nossa vida pessoal. Temos 2 filmes aqui, quer dizer, um filme e uma série, corrigindo. O filme é O Jogo da Imitação e o Suits é uma série que retrata bastante sobre o mundo ali do mercado do trabalho, e um curso na aprendizagem virtual que fala muito sobre o que a gente tem trazido hoje, que é o poder do protagonismo, como assumir o controle do seu sucesso no ambiente de trabalho. Muito bacana. E aqui o pessoal trouxe e pratica já o feedback, que vai continuar, o Amaury comentou, que vai continuar dando atenção aos usuários. A Eneida já pratica a rotatividade de tarefas entre a equipe, assim como a Juliette falou que gosta muito dessa troca. Se errei algo, sempre passo para o colega para amenizar. Ela ama essas trocas. O pessoal comentando aqui sobre as séries. A Aparecida, só retornando, ela falou uma frase de John Marx: o verdadeiro líder não é aquele que exerce poder, mas sim o que empodera os outros. Muito bom. E aqui o pessoal também está saindo com a mochila cheia, né? Que vai levar, que o Jonas falou, vou levar na minha mochila, desenvolver nosso papel de liderança, significa fazer a diferença por meio da troca de experiência, de uma escutativa e principalmente da contribuição genuína para facilitar e influenciar positivamente nossos pares. Então, acho que ele conseguiu fazer um resumo do que a gente falou nessa 1 hora. Adorei! Muito bom, pessoal. Então, além dos livros, né, dos filmes e do curso, a gente tem também o nosso DesenvolvaCast. Então, ainda não saiu desse mês, vai sair, mas o DesenvolvaCast também retrata
o mesmo tema do que a gente está falando aqui, mas em formato de podcast e com outras pessoas, para vocês não enjoarem da nossa voz, da nossa carinha. Então, daqui a pouco também vocês vão ter acesso ao DesenvolvaCast, que também é uma forma de desenvolvimento. E aí é legal ressaltar que os convidados são pessoas colaboradoras do Grupo Amil, que vão contar como que eles exercem a liderança no dia a dia. Então, a gente conta com a presença da Fabi, que é uma líder, mas também do Fernando, que exerce a liderança sem ter o cargo de liderança. É uma forma da gente aprender com os nossos colegas aqui dentro. Muito bom! Então, a gente deixa aqui a nossa avaliação de reação para vocês avaliarem como foi esse momento. Agradeço a participação de vocês, é sempre muito bom ter essas trocas. E até o próximo Desenvolva, pessoal! Até o próximo. Coloquei o link da avaliação no chat, mas a gente espera muita resposta de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo.